Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Hoje nós vamos dar continuidade aos efeitos de sentidos dos tempos verbais. Então é a aula número 2, tá? Se você chegou aqui nessa aula, tá perdidão, assiste a número 1, tá? Vai ser mais legal para você, porque aí você pega direitinho a continuidade, né? Você vai ver os verbos do indicativo, porque hoje a gente vai trabalhar os verbos do subjuntivo, ok? Então vamos lá. Tempos do subjuntivo, né? O subjuntivo, gente, trabalha muito com hipótese, com possibilidade, com suposição, tá? Então é um pouco diferente do indicativo, né? Que tem algumas coisas mais concretas. O subjuntivo trabalha muito com suposições, tá? Então, vamos lá. O presente, né? O presente do subjuntivo, ele enuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Olha só, pode ocorrer, né? É conveniente que estudes para o exame. Olha só, é conveniente que você estude. Geralmente, o subjuntivo ele vai ser marcado por, tá? Que, se, caso, ainda, embora. A gente vai ver alguns marcadores, vocês vão perceber que isso vai acontecer em algumas frases que a gente trouxe no exemplo aqui, porque é sempre uma coisa assim, geralmente o subjuntivo vai tratar de uma possibilidade, então é conveniente que, né, se isso acontecer, aquilo outro pode acontecer, caso, ainda que, né, embora. Então, geralmente os tempos do subjuntivo vão trabalhar com essas abordagens, tá? Das questões. Então, né, o presente anuncia um fato que pode ocorrer no momento atual. Então, é conveniente que estudes para o exame. É necessário que ela se prepare para a luta, né? É uma necessidade, uma coisa que é importante, né, que você faça, né, no presente. Então, olha, que ela se prepare para a luta, né? É crucial que os bandidos sejam presos, né? Então, sejam, né? Perceba que a ação, ela é no presente, né? Mas ela é uma ação que não está concluída. É uma ação que é necessário, né? É uma coisa que é importante que aconteça, mas que ainda não aconteceu. Então, é uma possibilidade, tá? É imperativo que tomemos o medicamento, né? Nós precisamos tomar esse medicamento, né? É possível que eles viajem mês que vem. E aí eu trouxe aqui uma coisa polêmica, tá? Uma palavra polêmica aqui pra gente, que é o viagem. Esse viagem é o viagem de verbo, tá, gente? O viagem verbo do subjuntivo, é com J. É esse aqui mesmo, olha. Que vocês viajem. Eu desejo que vocês viajem muito nessas férias. Nossa, eu desejo que vocês viajem para onde vocês quiserem, né? Que vocês viajem. Então, olha só. O viagem com J, ele vai ser utilizado só assim, tá? De maneira geral, todas as vezes que a gente for falar de viagem subjuntivo, a viagem, igual aquela novela, então, a viagem é com G, gente, tá? Vamos gravar isso daí? Tá? Porque olha só, a gente sempre vive falando aqui nas nossas aulas que na oralidade você pode falar do jeito que você quiser, não é verdade? Mas, poxa, já tá na hora de você, ainda mais se você é aluno do 3º ano do pré-vestibular, tá na hora de você aprender a escrever viagem com G, gente. Tá na hora. Vamos lá? Vamos fazer esse esforço? Viagem, substantivo, é com G. A viagem. A viagem do subjuntivo, né? Verbo, aí sim você pode colocar o G, o J. Por quê? Vem de viajar. Olha, a derivação, né, do verbo a partir do substantivo já vai com J. Por quê? Você não pode falar viajar com G, né? Viajar. Não existe. Então, o que convencionou? Você precisa colocar viajar com J, certo? Para fazer o verbo. Então, todos os tempos verbais de viajar vão ser com J.
mas o substantivo que deu origem é com G. Beleza? Gravaram? Então tá bom, não quero mais ver viagem escrito errado no Facebook ou em qualquer outro lugar, hein, gente? Olha lá. Pretérito imperfeito, né? Do subjuntivo, tá, gente? Expressa um fato passado, mas posterior a outro já ocorrido. Então, olha só. É uma coisa que já aconteceu, mas posterior ao fato já ocorrido, né? Então, eu esperava que ele vencesse o jogo, né? Eu esperava estar antes, né? É uma ação, mais uma vez nós temos um tempo verbal que ele dá duas camadas de tempo, né? Ele se divide de duas maneiras, ele dá duas dimensões diferentes de tempo. Então, nós temos um passado mais recente e um passado anterior a esse, né? O passado anterior a esse é eu esperava, né? Eu esperava que ele vencesse. Então, que ele vencesse é posterior à minha expectativa, né? Porque você cria expectativa, a expectativa é antes do fato, não é verdade? Né? Eu esperava que a gente fosse jantar hoje à noite. Então, a expectativa, ela vem antes do fato, certo? Então, para você decepcionar alguém, vamos dizer assim, né? O cara que decepcionou a pessoa que esperava que ele vencesse, né? Tem que ser posterior a essa expectativa. A pessoa colocou essa expectativa, eu esperava, né? Que ele vencesse, mas ele não venceu. Então, a gente trata aqui de dois tempos, né? De duas gradações temporais aqui nesse verbo, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Então, eu esperava que ele vencesse o jogo, mas ele não venceu pelo visto, né? Eu queria que ele tomasse jeito, olha, mesma coisa, né? Eu queria é uma coisa que tá anterior ao fato dele tomar jeito ou não, né? Se ele tomou jeito ou não, isso foi posterior à minha vontade de que ele tomasse jeito. Então, eu queria, né? É anterior ao tomasse. Eu queria que ele tomasse jeito, né? Duda sempre pedia que a mãe lesse para ela. Então, olha só, ela pedia, é uma coisa, né, anterior, é um fato anterior à mãe ler. Então, ela pede, a criança pede, e a mãe vai e lê em seguida. Então, ela sempre pedia que a mãe lesse, né? O tempo verbal, a gradação temporal acontece nesse movimento, tá? Gostaria que você falasse mais comigo. Então, olha só. Olha. Gostaria é anterior ao falasse. Ok? Eu esperava que ele a levasse para casa. Olha só. Então, esperava que ele a levasse para casa. Então, olha, mais uma vez nós temos uma ação anterior, né? Um passado anterior a esse passado mais recente, tá? Observação. O pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Vale relembrar, é também usado nas construções em que se expressa a ideia de condição ou de desejo, né? Então, vamos lá. Se ele viesse ao clube, participaria do campeonato, né? Se ele viesse, caso ele viesse, né? Então, aqui nós temos, olha. Se ele viesse, ele participaria. Né? Então, o viesse nesse caso, ele veio antes na frase, né? E o participaria é o primeiro nível do passado, na verdade. Ele participaria, né, do campeonato se viesse ao clube.
Tá invertido, mas a ordem é a mesma, tá, gente? A ordem da gradação temporal, tá? Para ele participar do campeonato, ele teria que vir ao clube. Então, uma coisa acontece antes da outra. Se eu soubesse disso, jamais teria vindo, tá? Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu jamais teria vindo, né? Se Paula pudesse, estaria longe daqui. Se tivessem nos ouvido, isso não teria acontecido. Então, olha, ele pode expressar essas condições, essas possibilidades, né? O pretérito imperfeito também é usado nas construções em que se expressa a ideia de condição ou desejo. Não necessariamente a gente vai ter esse nível temporal nesse caso, tá, gente? Pode simplesmente expressar um desejo, uma condição, sem a gente ter essa gradação temporal que a gente teve nas frases anteriores. Pretérito perfeito, composto dessa vez, né? Expressa um fato totalmente terminado num momento passado. Totalmente terminado, gente. Vocês vão perceber que o tempo perfeito, os tempos que são perfeitos, né? Presente perfeito, pretérito perfeito, mais que perfeito. Mais que perfeito não, porque mais que perfeito é uma ação que se prolonga, mas o perfeito, né, são ações que realmente estão concluídas, tá? São questões que estão concluídas, fatos que estão concluídos, que já foram realizados, tá? Então, olha, embora tenha estudado bastante, não passou no teste, né? Estudou bastante. Isso daí tá determinado. Ele já estudou, ele estudou bastante já, ó, né? Embora tenha estudado bastante, não passou no teste. Ainda que tenha pedido, não foi escutado. Então, olha só, né? Ele pediu. Tá no passado, já tá concluído, tá? Mas ele não foi escutado. Mesmo que tenha assumido, não foi julgado, né? A pessoa já assumiu o seu crime, né? Mas não foi julgado. Então, olha, tá lá no passado, né? Mesmo que tenha assumido, desculpa. Mesmo que tenha assumido, não foi julgado, tá? Embora eu tenha tentado, não consegui terminar. Olha só, eu tentei, já foi, né? Embora eu tenha tentado, tentei. Eu não consegui terminar. Então, eu tentei e não consegui. Então, não rolou. Agora, o pretérito mais que perfeito expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Então, olha só, é uma continuidade, né? O fato é um fato que ocorreu antes de um outro já ter terminado. Então, olha só, embora o teste já tivesse começado, alguns alunos puderam entrar na sala de exames. Então, o nível, temos de novo 2 níveis temporais. Então, olha, né? Então, o fato ocorreu. Esse é o passado mais distante. Embora o teste já tivesse começado, os alunos puderam entrar na sala de exames, né? Então, um fato ocorrido antes do outro já terminado, tá? Então, o teste já tinha ocorrido, já terminou. Mas os alunos puderam entrar. Eles estão entrando quando? Eles estão entrando enquanto a coisa já começou, né? Então, esse fato não tinha sido terminado, tá? Quando esse aconteceu. Ainda que tivessem comprado o aparelho, nunca o usaram, né? Então, esse daqui é o passado anterior, né? Tivessem comprado. Eles compraram o aparelho, né? Embora tivessem comprado, eles nunca o usaram, né? Então, esse é o passado mais recente. O aparelho já está lá, já está comprado, mas eles nunca usaram.
embora estivesse calada, sua mente trabalhava. Então, aqui, ó, o fato da pessoa estar calada, né, é anterior ao fato de sua mente continuar trabalhando, né? E até porque, olha, nesse caso aqui, a gente tem um passado imperfeito, pretérito imperfeito, que significa que é uma ação que não foi concluída, né? Então, essa ação aconteceu, né? Embora ela estivesse calada, a sua mente trabalhava. Mesmo que houvessem desistido, já haviam ganhado, né? Então, eles desistiram, mas olha só. Esse, né, é uma ação que aconteceu depois dessa daqui. Futuro do presente. O futuro do presente ele é simples, tá? Ele não, nesse caso, não é composto. Enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro em relação ao atual. 2 níveis novamente. Então, olha só. Quando ele vier à loja, levará as encomendas. Então, enuncia um fato que pode ocorrer no momento futuro. Então, quando ele vier, né? Quando ele vier, ele levará. Quando eu chegar a Paris, né? Quando eu chegar a Paris, eu ligarei para você. É posterior, primeiro uma coisa, depois outra. Assim que puder, né? Assim que eu puder, é um futuro, assim que eu puder, eu sairei de férias, né? Então são 2 níveis de futuro, né? Futuro do presente. Quando Penha voltar, marcaremos um jantar. Então, olha. Quando ela voltar, nós marcaremos, né? 2 níveis de futuro, né? Assim que retornarmos, entraremos em contato. Observação. O futuro do presente é também usado em frases que indicam possibilidade ou desejo. Por exemplo, se ele vier à loja, levará as encomendas. Então, olha só, quando a gente coloca esse se, caso, né? A gente está trabalhando com possibilidade, gente. Né? Se, né? Se... Né? Até aquela música do Djavan, mas você adora um se, né? Você adora né? Você adora uma possibilidade, uma coisa que não se concretiza, né? Você adora colocar empecilhos, é isso. Você adora um se, você adora colocar, mas se... Entendeu? Então, se ele vier à loja, levará. Então, olha só. Se ele vier, ele levará. Caso você vá, traga-nos uma pizza. Então, olha só. Caso você vá, olha só, o marcador aqui, ó, de possibilidade. Se você for, né, caso você vá, traga-nos uma pizza. Se o Raul chegar, diga que precisamos conversar. Se ele chegar. Senão você não vai ter para quem dizer isso, né? Caso eu passe, ó. Caso também. Caso eu passe pelo centro, pagarei as contas. Então, uma coisa depende da outra, tá? Por isso que é uma condição, né? A sua condição para uma coisa, para outra coisa acontecer
é aquilo. Então a gente vai usar o futuro do presente também para condicionais, né? Então, se ele vier, ele levará as encomendas. Caso você vá, traga-nos uma pizza. Se o Raul chegar, diga que precisamos conversar. Caso eu passe pelo centro, pagarei as contas. Futuro do presente composto. Enuncia um fato posterior ao momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro, né? Peraí. Enuncia um fato posterior. Posterior. Enuncia um fato posterior ao momento atual, já terminado antes de outro fato futuro. Então, olha só. Quando ele sair do hospital, quando ele tiver saído, aliás, do hospital, porque é composto, né? Quando ele tiver saído do hospital, nós o visitaremos, tá? Então, olha só. Mas o fato já terminado antes de outro fato futuro. Então, quando ele tiver saído, o que dá essa ideia aqui, gente? O que dá a ideia de um fato já terminado é o particípio, né? Essa união essa locução verbal, né, que a gente tem o auxiliar tiver, mais o saído, né? O saído dá a ideia de uma coisa acabada, né? Terminado é particípio, acabada é particípio. Então, quando ele tiver saído, então olha só, enuncia um fato posterior ao momento atual, quando ele tiver saído, né? Mas já terminado antes do outro fato futuro. Então, quando ele tiver saído, uma vez que ele saiu do hospital, o fato já está concluído, certo? Ele foi para casa. Aí nós o visitaremos. Então, a gente tem aqui mais um tempo que tem 2 níveis, né? Porque os dois estão no futuro, mas esse futuro aqui precisa estar concluído para esse futuro acontecer. Então, nós temos um futuro mais recente, né? Que determina um futuro posterior. Quando tivermos recebido, faremos nossa viagem, né? Então, a gente precisa receber antes. Olha, mais uma vez o particípio, gente, né? O particípio que vai dar essa ideia de que esse fato é futuro, mas ele precisa estar concluído para que outro aconteça, tá? Assim que Ana estiver curada, sairemos para comemorar. Quando ele estiver acordado, terá uma grande surpresa, né? Bom, então a Ana precisa se curar para a gente sair, né? Para a gente comemorar. Ele precisa estar acordado para ele ter essa surpresa, né? Então, também 2 níveis, né? Um passado. Desculpem. Passado não. Um futuro mais recente e um futuro posterior. Ok? Bom, esses são os verbos, né, do subjuntivo, os tempos do subjuntivo. E é isso, a gente fica por aqui.